Amigos, o que vou revelar agora parece cena de filme, mas, segundo fontes que investigam a fundo, é realidade. O pesquisador Dane Wigington, especialista em geoengenharia, fez um alerta que soa como bomba: um elefante no céu. Ele diz que o fenômeno que vemos diariamente acima de nós, aquelas trilhas deixadas por aviões, não são simples fumaça de jatos. Ele afirma: é dispersão de partículas pulverizadas, testadas. Encontramos elementos de engenharia climática. Por favor, já deixa aí o seu like no vídeo. Em pronunciamento recente, Wigington destacou que governos ao redor do mundo estariam manipulando padrões climáticos sob a bandeira de controle climático. A forma: aeronaves pulverizando partículas reflexivas enquanto publicamente negam qualquer operação desse tipo. Ele diz ainda: Estado da Flórida e Tennessee já aprovaram leis que proíbem essa prática de geoengenharia. E alerta: outros estados estão se mexendo rapidamente. O cenário está em movimento. Ele resume: o resultado final é que realmente temos um elefante no céu. Algo que as pessoas não conseguem decifrar. Algo obviamente está acontecendo. E agora eu pergunto: o que você acredita? Você acredita que esses rastros no céu são apenas vapor d'água descartado pelos motores? Ou aceita que talvez, acima de nós, algo muito maior se desenrole, invisível aos olhos da maioria, mas visível para quem observa e questiona? Independente de qual lado você esteja, cético ou convencido, há uma verdade simples: os céus não mentem. Quando olhamos para cima, vemos padrões, vemos trilhas, vemos algo que não cabe na versão oficial que nos foi ensinada. Algo enorme que está se desdobrando acima de nossas cabeças. Agora assista a fala do pesquisador Dane Wigington e tire sua conclusão. Certo. Agora uma atualização sobre uma história que estamos acompanhando para você. Ninguém mais está falando sobre isso, mas nós estamos. Você já olhou para o céu e percebeu rastros de fumaça se espalhando em várias direções? A mídia quer que o público acredite que tudo isso é invenção, engenharia climática ou centralismo, como são comumente chamados, não passam de uma teoria da conspiração. A ponto de, quando você pesquisa no Google, a primeira coisa que aparece é uma página da Wikipédia intitulada Teoria da Conspiração do Centralismo. Aparentemente, é uma teoria da conspiração. Mas se realmente fosse só uma conspiração, por que vários estados aprovaram leis proibindo isso? A Flórida aprovou um projeto de lei proibindo toda a engenharia climática nos céus há apenas um mês. E quando Tennessee aprovou uma lei semelhante no verão, o estado foi ridicularizado pela grande mídia. A NBC publicou esta manchete: parlamentares do Tennessee votam para proibir geoengenharia com alusões à teoria da conspiração dos chemtrails. É sempre uma teoria da conspiração. Muita gente já percebeu essas linhas misteriosas no céu, mas pouquíssimas pessoas falam sobre a possibilidade de que o próprio governo esteja fazendo isso, que eles estejam envenenando o ar que respiramos todos os dias sem o nosso consentimento, tudo em nome das mudanças climáticas, para evitar o aquecimento global refletindo os raios do Sol de volta para o espaço, usando produtos químicos que podem causar câncer em alguns casos, incluindo alumínio e bromo, além de outros produtos químicos pulverizados na estratosfera superior para manipular o clima. E isso pode estar acontecendo no mundo todo. Agora, para falar mais sobre isso, nosso próximo convidado é o principal pesquisador e administrador do Geoengineering Watch, Dane Wigington. É um prazer ter você aqui, Dane. Agradeço por você estar aqui. Todos nós já vimos as linhas no céu. Disseram pra gente que é só o escapamento dos aviões. O que estamos realmente vendo lá em cima? O que está realmente acontecendo? Você está vendo uma dispersão de partículas pulverizadas. Não é escapamento de jato. Não vem do combustível de avião. Infelizmente, essa narrativa é só uma negação oficial repetida, que acontece em muitos lugares, inclusive nos mais altos escalões. Isso é uma dispersão de partículas pulverizadas. Não estamos fazendo suposições. A GeoEngervat.org usou um laboratório aéreo da NOAA, com especialistas em alta altitude, para coletar amostras dessas emissões e analisá-las no Rensselaer Polytechnic, em Nova York.
Encontramos o que esperávamos encontrar, elementos de geoengenharia climática. E também temos imagens em close-up dessas aeronaves em altitude, com os bocais visíveis, lidando e desvidando. Não é condensação. Não é escapamento de jato. E aquela foto que você vê ali em cima, de um show aéreo, também é uma dispersão. É isso que os aviões usam em shows aéreos para fazer os padrões que descrevem. Não é escapamento de jato. Não é condensação. É uma dispersão pulverizada. Ok. Há quanto tempo isso vem acontecendo e quem é o responsável por isso? Na sua opinião, quem está fazendo isso? Nós. Envolvem várias agências governamentais. Também não estou supondo nada nesse ponto. Temos montanhas de documentos. Um documento do Senado com 800 páginas, de 1978, detalha a cooperação intergovernamental. Cerca de 10 ou 12 agências federais, todas compartimentalizadas. Mas, no fim das contas, todos os caminhos levam àqueles que imprimem o dinheiro. Eles controlam os militares. Eles controlam funcionários eleitos em muitos casos. Mas, no fim das contas, isso é realmente um elefante na sala, um mistério que ninguém consegue decifrar, embora algo obviamente esteja acontecendo. E temos toda a comunidade científica global sobre o clima descrevendo exatamente o que vemos em nossos céus e que eles querem fazer para colocar aviões a jato no céu para pulverizar partículas que dispersam a luz. Eles dizem que é para desacelerar o aquecimento do planeta. Mas, na verdade, sabemos que essas operações estão agravando ainda mais os problemas climáticos, em vez de mitigá-los. Ok. De acordo com o site da EPA, nós verificamos, hoje, o governo federal não tem conhecimento de que alguma vez tenha existido um rastro de condensação formado intencionalmente sobre os Estados Unidos com o propósito de geoengenharia ou modificação climática. Você concorda com isso? Isso é uma negação absolutamente estarrecedora, um engano, e por que esperaríamos algo diferente? Neste documento que acabei de descrever, de 1978, seus ouvintes podem consultá-lo em Geoengineering Vatport. Esse é o nosso site. Somos o maior site do mundo sobre esse assunto, sem viés político. Nesse documento, ele descreve novamente a cooperação intergovernamental e também descreve imunidade legal total e irrestrita para todos os envolvidos. Eles nunca vão admitir essa questão. E, de novo, voltando a 1963, nós. Por que não vão admitir essa questão ou esse problema? Porque as questões de responsabilidade são completamente incalculáveis. Você está falando de partículas altamente tóxicas que caem como chuva na coluna de ar, com uma lista interminável de doenças degenerativas e neurológicas conhecidas. Bem, por que a mídia? Por que a mídia? Todos nós podemos ver essas linhas no céu de vez em quando e elas simplesmente parecem bizarras. Por que a mídia e os políticos hesitam tanto em falar sobre isso? Não entendi. Bem, Meus agradecimentos a Newsmax pela disposição em abordar esse assunto, e é isso que os diferencia. Recebi pedidos de entrevista do New York Times, da BBC, do USA Today e da National Geographic. Nenhuma dessas entrevistas se concretizou porque foram impedidos de abordar esse assunto. Muito obrigado por abordar esse assunto. podemos fazer. Vou tocar um áudio. Há um mês, tivemos o comissário e administrador da EPA, Lee Zeldin, e perguntei sobre as inundações. No Texas, pensava, uma empresa disse que semeava nuvens naquela época. Se lembra, naquele acampamento pobre, o acampamento Mystique, todos os campistas morreram. Veja a resposta dele. A semeadura de nuvens ou qualquer forma de manipulação do clima contribuiu para o que aconteceu no Texas? Até agora, há mais perguntas do que respostas. Não há nada confirmado em nenhum relatório oficial do governo que diga que as operações de semeadura de nuvens causaram as inundações que aconteceram. Certo. E ele deve voltar ao programa na sexta-feira e vou fazer essa pergunta novamente para ele. Na sua opinião, a geoengenharia ou a semeadura de nuvens, de alguma forma, teve um papel no que vimos acontecer no Texas durante o verão? E o governo, de fato, tem a capacidade de manipular o clima? Sim e sim. E sobre o que aconteceu no Texas, não é a minha opinião. Nós registramos as transmissões de frequência que manipularam aquela tempestade e a mantiveram parada. Esses são processos patenteados. E ainda temos acesso a esses loops de dados. É muito surpreendente. E quero deixar claro que aquela pequena aeronave monomotor que foi mostrada há alguns instantes, com os sinalizadores nas asas, aquilo não é engenharia climática.
Aquilo é semeadura de nuvens localizada e divulgada publicamente. Isso é usado como distração. A empresa que você mencionou sobre a enchente no Texas foi a Remakir, com um CEO de 25 anos que tem ligação com Peter Thiel, que por sua vez tem ligação com Bill Clinton. Temos uma foto dele todo amigão com o Bill Clinton. Então ele está fazendo o papel de distração. Operações de engenharia climática, comparadas à semeadura de nuvens localizada, são como um formiga diante de um elefante. Então nós gravamos. Isso está postado no nosso site. As pessoas podem assistir à manipulação daquela tempestade no Texas com transmissões de frequência. O mesmo aconteceu com o furacão Helene, o mesmo com o furacão Harvey. Está tudo lá. Rapidinho, você teme que nossos inimigos, adversários dos Estados Unidos, possam estar fazendo isso, manipulando o clima? Todos estiveram envolvidos, como mostra nosso documento do Senado. Já disse que foi comprovado. Caso contrário, nações adversárias cooperariam nessa questão por ramificações transfronteiriças. Ok, o Irã é um dos países que acusou os Estados Unidos de roubar a chuva deles. E eles fazem essa alegação há anos. Acho que temos uma imagem de tela para comprovar isso. Como você responde a isso? Novamente, o fato de a geoengenharia ser eficaz para interromper a precipitação é indiscutível. Eles estão fazendo a mesma coisa com os Estados Unidos. Oeste. Então, quem é o inimigo aqui? Mais uma vez, peço às pessoas que se lembrem do juramento que os militares fizeram de proteger seus cidadãos de todas as ameaças, estrangeiras e internas. São os Estados Unidos. A população também é inimiga daqueles que realmente detêm o poder neste momento? Sim, vamos deixar que as pessoas decidam por si mesmas. Só por curiosidade, acho que ainda não te perguntei de onde esses aviões estão decolando. Em todos os lugares. Novamente, existem bases militares por toda parte. Bases militares, aeroportos comerciais? Até mesmo aeronaves comerciais. Sabemos que não estamos implicando pessoal comercial ou pilotos. De jeito nenhum. Estão sendo utilizadas aeronaves comerciais com marcas comerciais. Temos imagens em vídeo deles se dispersando, com os bicos visíveis, ligando e desligando, ponto final. Não há discussão sobre isso. Danny Wigington. Tennessee e Flórida proibiram essa prática. Vários outros estados estão tentando fazer isso agora. Danny, nós vamos te trazer de volta. Agradeço sua presença aqui esta noite. Obrigado. Obrigado.